Bom dia, esse é o Caminhos do Espiritismo, nós somos os Tejus, e no dia de hoje nós vamos continuar os nossos estudos aqui junto com vocês pelo canal. Primeiramente, vamos nos ligando a Deus, essa inteligência suprema, pedindo que nós tenhamos condições de melhorar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, a nossa espiritualidade. Então, no dia de hoje, nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E para isso nós temos a Ângela Moraes. A Ângela, ela é membro do Sejus, mas ela também é da EFUS, que faz pesquisa. Então eu vou dar um bom dia para ela e já vou pedir para depois ela começar a falar sobre o poder da fé. Ângela, bom dia. Bom dia a todos, né, que acompanham a gente aqui no Paz e Bem. Poder da fé, né? A fé, a gente pode, assim, interpretar de duas maneiras, do ponto de vista, assim, talvez mais religioso, né, de você professar uma fé, você ter determinadas crenças, mas a fé também pode ser compreendida do ponto de vista de uma energia interior, né, que a gente movimenta em direção de algum trabalho, né, de alguma conquista que a gente quer fazer, e eu acho que nesse início, né, aqui do Evangelho, esse poder da fé está mais nessa direção, né, essa energia positiva, essa força interior que nós temos, de poder construir coisas boas, de mobilizar todo o nosso pensamento, todas as nossas ações em direção de algo, né, que precisa ser conquistado e que depende de nós. Então, Jesus, né, nessa passagem, quando ele fala, né, que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, a gente poderia mover montanhas, entendendo aí montanhas como as dificuldades, né, os desafios que a todo momento a gente está enfrentando, né, no nosso dia a dia, seja aí na nossa vida familiar, na vida social, na vida política. Então, se a gente não tiver, de fato, essa vontade, esse desejo de sempre mirar no bem e trabalhar por ele, que é essa fé, né, que deve realmente nos mover, a gente pode ficar à mercê aí, né, de todas as dificuldades, e aí num marasmo que às vezes não vai ajudar em nada, né, nem na nossa vida pessoal, nem na nossa vida em sociedade, né, eu penso por aí. Eu me perco aqui às vezes com o mouse e com o fone. Hoje você tocou num aspecto importante, eu já vou voltar para o Evangelho, mas dizer o seguinte, né, que a gente tem que ter fé, mas também tem que ter atitude, né, porque tem muita gente que vota errado nesse momento político, né, nessas coisas que a gente está vendo aí no dia de hoje, e depois fala assim, mas Deus vai me ajudar, peraí, né, então, assim, é bom a gente fazer, porque estão se apropriando dessa questão de fé, como se fosse uma coisa da gente ficar ali parado, inerte, esperando, sem o nosso compromisso, sem a nossa atitude, sem a nossa postura de dizer, olha, não, peraí, isso não é fé, isso não é espiritualidade, não é assim, não é Deus vai me ajudar, a sociedade também tem que se ajudar nesse sentido, né? Eu queria que você continuasse sobre o tema. É verdade, porque fé é como se fosse assim, um combustível que nós temos, né? Esse otimismo, esse desejo de produzir, mas ele tem a ver com atitude, ele tem a ver com ação, tem a ver com movimento. É a gente não duvidar da nossa capacidade de poder transformar, a gente não duvidar da nossa capacidade de poder fazer esse mundo algo melhor do que ele está. Então, a gente não, dentro do espiritismo, a gente não defende aquela fé contemplativa, que às vezes, né, alguns segmentos religiosos ou algumas pessoas podem interpretar como sendo suficiente. A fé como apenas um mero sinônimo de crença em Deus, em crença nos espíritos, ou, né, você cultivar uma espiritualidade, mas que não produz nada, que não gera frutos. Então, não é assim que a gente compreende essa fé que move montanhas. Essa fé que move montanhas depende essencialmente do nosso trabalho, depende essencialmente da nossa crença em poder transformar, mas é uma crença combustível que necessariamente tem que vir junto com as nossas ações.
O Kardec vai até escrever aqui, né? A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos para que se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. E a fé vacilante resulta da incerteza e da hesitação. Agora, fé junto com trabalho, não o trabalho material que as pessoas confundem, né? Mas com esse trabalho de renovação, né? Nesse sentido que nós estamos falando aí de uma fé, que aí eu queria te passar a palavra de novo, porque ele vai dizer da calma e da serenidade que vem dessa fé diante das turbulações. Agora, dá para a gente ter serenidade com tudo isso que a gente está vivendo? A gente precisa ter para tomar as melhores decisões, para que a fé também ela venha com a prudência, né? Então, se a fé é associada a movimento, a energia, isso não significa que a pessoa possa, né, assim, ser destrambelhada, né, não raciocinar antes de agir. Então, a fé, seguida aí da paciência, da temperança, ela é virtuosa porque você age, mas age com sabedoria. Você avalia situações, verifica quais são as melhores alternativas, né, onde tem que haver um esforço seu, um investimento próprio, e assim a gente poder gerar algum tipo de transformação à nossa volta. Então, é um combustível salutar, mas ele também não pode ser incendiário no sentido de, às vezes, até a gente acabar com as nossas relações, a gente querer, às vezes, impor o nosso ponto de vista, né, sobre as pessoas, sobre o mundo. Mas sim aquela vontade incessante de ajudar, aquela vontade incessante de progredir, a vontade incessante de, à medida do nosso entendimento, a gente transformar as nossas relações para melhor e o nosso mundo para melhor. Eles vão, até o Kardec vai dizer aqui, né? Não confundir fé com presunção. Ele vai dizer, a verdadeira fé se conjuga na humildade daquele que deposita a confiança em Deus, né? Por saber que ele é um instrumento da vontade divina e que ele nada pode sem Deus. Acontece que nos dias de hoje, né, a gente tem muito, mas muito fundamentalismo, né? A gente dizendo que tem fé e confundindo isso com verdades absolutas e dizendo, olha, não, mas é Deus, que não fala em Deus, fala em Jesus, né? É comum, a gente vai, em vários lugares a gente vê pichado assim, né? Jesus salva, Deus não sei o quê, realmente, né, a gente acredita em Jesus, a gente acredita em Deus, a gente acredita nisso, mas as pessoas estão usando isso, e essas eleições foram uma prova cabal disso, para manipulação, né, para uma questão mesmo de confundir as pessoas. Então, eu queria te pedir, Angela, para a gente falar um pouquinho dessa fé no aspecto da raciocinado, né, que é o aspecto que o Kardec trouxe, e aí depois você comentou que seca, né, tem a parábola da figueira, então eu queria te dar a palavra aí. Porque essa fé que a gente às vezes verifica na vida social, assim, ligada a alguns adeptos, né, religiosos aí, é a tal da fé religiosa que é ligada a uma questão de dogma. Então, quando você tem uma fé que é um conjunto de crença, mas dogmático, o que é o problema disso? O problema é que você não estabelece aquela dúvida positiva. Se você já tem certeza de tudo, se você já sabe de tudo, e às vezes esse saber de tudo é uma auto-verdade, que é um tema que está muito em discussão hoje em dia. O que é a auto-verdade? É a verdade que eu penso que existe, ela não passa por nenhum processo de raciocínio, nenhum compartilhamento para saber se de fato, né, aquilo que eu estou pensando tem algo a ver, se já não foi pesquisado, né, já não faz parte aí de estudos sérios, e aí eu tento impor aquele meu ponto de vista, aquela maneira, né, com a qual eu vejo o mundo, que eu acho que as pessoas devem se comportarem, essas diferentes ideologias que, às vezes, as pessoas acham que, por elas acreditarem serem verdadeiras, tem que servir de norma e padrão para todo mundo. Ou seja, o respeito às diferenças, a tolerância, o diálogo entre os diferentes pontos de vista, ele praticamente não existe, porque as pessoas são cegamente, né, aí a fé cega,
elas cegamente olham para si mesmas ou para o seu conjunto de crenças, achando que aquilo deve ser imposto, aquilo deve ser tido como a única verdade a ser produzida e repetida e imposta, né, em relação às outras pessoas. Então, isso é muito problemático, porque gera isso que você falou, que é o fundamentalismo. O fundamentalismo, a gente já vê hoje em dia como é que ele funciona. Na história anterior aí, nós já vimos as cruzadas, a Santa Inquisição, tinha até o nome de santa. Então, se fazia atrocidades em nome, né, de uma necessidade de se colocar esse Deus que eu penso que ele se comporta da maneira que eu desejo, ele estaria assim, se sobrepondo às demais vontades, e todo mundo que pensa diferente seria encarado como uma ameaça. Então, isso é muito preocupante, porque fere o nosso processo civilizatório, que é uma tentativa que a gente tem tido, né, de milênios e milênios, para tentar conviver em paz com as diferenças, né, respeitando os direitos de todos. Tem esse Deus Vult aí, que é o Deus da Idade Média, que é um movimento de extrema-direita, né, que eles tentam construir justamente uma ideia romântica das cruzadas, de todo esse período, para influenciar as pessoas, e que não tem nada a ver com fé, porque por isso que nós estamos aqui num canal de espiritualidade plural, justamente para falar cada um sobre a sua manifestação de fé, né? Eu ouço depoimentos. Ainda hoje eu vi um que eu acho maravilhoso, uma pessoa negra, casada com um angolano, me disse, olha, a minha sogra, ela é casada, o meu sogro é africano, ela é portuguesa, ela não acredita em nada, mas ela adora ouvir o Paz e Bem todos os dias. É uma expressão de espiritualidade muito importante. Então, assim, quando a gente acredita que cada um tem o Deus, o monopólio de Deus e da fé para si, a gente acaba perdendo a noção de realidade, né? Que são essas auto-verdades aí que eu acho que você deve estar falando por esse caminho, né? E isso aparece muito forte no movimento, às vezes, espírita, uma parte dele que é mais conservadora, porque as pessoas acham que, não, eu tenho a fé inabalável, e aí passam a exercer a fé sem passar pelo crivo da razão, então passa a ser tudo do espírito, né? Do espírito. Espirrou, por exemplo, teu cachorro tá latindo aí, é o espírito, né? Que ele latir. Então, assim, as pessoas acabam trazendo isso. E o que o Kardec fala aqui é de uma fé que é a mãe da esperança e da caridade. Aí eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso. Uhum. Só comentando um pouquinho o que você disse, de fato, a postura dogmática, ela tem em qualquer religião. Como você tem pessoas que não têm postura dogmática, que são amorosas, né, são acolhedoras, em todas as religiões. Tá? Então, isso é um perfil, isso não é culpa da religião em si. Isso é talvez um problema nosso ainda de caráter, de associar a religião com poder, de associar a religião, né, como uma forma de aprisionar, uma forma de criticar, né, de ser intolerante. Então, eu acho que é uma postura mesmo individual que a gente vai ter em qualquer religião. Kardec, ao falar de fé raciocinada, ele quis, né, colocar o espiritismo muito lado a lado com a ciência. E é muito importante isso. Hoje, por exemplo, quando eu vejo, às vezes, algumas discussões na ordem de gênero, né, dos estudos de gênero, às vezes pessoas inadvertidamente, com um pensamento lá no século XIX ou na Idade Média, querendo fazer afirmações que não acompanham os estudos que já estão, assim, fartos dentro dessa área, né, na área da psicologia, na área da antropologia, estudos, né, que envolvem aí a sexualidade humana, e afirmando coisas absurdas. Então, quer dizer, quando a gente deixa de lado esse casamento com a razão, esse casamento com a ciência, a gente começa a ficar dogmático, e ser dogmático é algo muito perigoso,
porque você acaba não aprendendo nada mais de novo, porque você acha que já é suficiente aquilo que você pensa, aquilo que você já aprendeu, mesmo que o paradigma esteja lá no século passado, não é? Então, assim, a mãe da esperança, né, a mãe da caridade, a fé, é no sentido, assim, de que você tendo mais segurança em relação ao que você pensa, em razão dos vários estudos hoje que nós já temos em diferentes atividades humanas, isso te dá vamos dizer assim, esse conforto em você lidar com as coisas do dia a dia. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil é você investir em alternativas, em soluções, e isso gera uma certa esperança de que as coisas vão melhorar, que as coisas podem ser de uma outra maneira, que ações eficientes, bem embasadas, mais sábias, que têm um conhecimento confiável por trás disso, elas são capazes de resolver os grandes dilemas da humanidade. Mas se a gente não tiver essa postura, né, de ter aquela fé baseada na razão, na fé que não tem certeza das coisas, mas ela confia que essas coisas podem ser conquistadas em razão de um trabalho contínuo e progressista, aí sim eu acho que nós vamos ter mais segurança em relação ao movimento que a gente faz aqui na Terra. É legal, eu vou falar uma coisa, como nós somos progressistas, eu vou poder falar, mas se eu falasse isso para um conservador, ele ia ficar assustado. Mas Jesus sacava tudo, né? Vamos falar. Jesus sacava todas, né? Porque ele chegou lá como um espírito puro que era, e ele vai nos contar lá da figueira que secou. Aí você fala, mas sim, eu esqueci, é verdade. Que figueira que secou? Aí ele fica para a gente, fala assim, olha, a figueira que secou são as pessoas que aparentam propensão para o bem, mas na realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, né? E hoje nós estamos vivendo isso, nessa parte de comunicação, nessa questão aí da que a gente conversou da guerra híbrida, né? Porque é muita gente, muito influenciador, inclusive digital, fazendo a cabeça das pessoas sem a base da informação, e com isso as pessoas acabam tendo uma fé cega nessas pessoas, o que ainda deturpa mais o caráter dessa fé inabalável. Então, exatamente. Para a gente começar. O que está ocorrendo hoje, Carla, é justamente isso, são aqueles pensamentos monológicos. Então, você estabelece, não, eu pertenço a esse grupo social tem tal pensamento político, e aí eu me recuso, é a questão até da empatia mesmo, eu me recuso a perceber um outro, porque ele não está dentro dos meus padrões estabelecidos. E ao não perceber o outro, eu posso até criar um discurso de ódio sem conhecer esse outro. Eu crio um discurso intolerante sem conhecer as razões desse outro. Eu desqualifico esse outro começa a ter aquela etiqueta do mal absoluto, como nós sendo, né, a verdade em pessoa, o bem em pessoa. Né? A questão da figueira aí, que é uma analogia, né, assim, que Jesus fez, às pessoas que não produzem o bem, não é? Porque às vezes elas até produzem muita coisa, mas produzem na área do mal. Quer dizer, você vai construindo discursos, construindo práticas, alimentando sentimentos que não tem nada a ver com a doutrina pacífica de Jesus, não tem nada a ver com a doutrina de tolerância, né, e de acolhimento que foi a doutrina de Jesus. E às vezes até em nome de Jesus se vai pregar coisas que não tem nada a ver com ele. Né? Hoje eu estava vendo uma tirinha, uma chargezinha que eu achei muito interessante. Jesus pregando lá, falou assim, amai a todos, né, sem distinção. Aí um da plateia lá, ouvindo aquele sermão, falou assim, mas e o gay? Né? E os que professam outros deuses? Aí ele falou assim, não, você tem que ter tolerância, inclusive, com quem faz perguntas estúpidas. Quer dizer, é uma brincadeira que nós estamos fazendo, mas mostra que, de fato, às vezes a gente só é tolerante com quem pensa igual a gente, quem se porta
como a gente. E por isso que ser cristão é difícil mesmo, porque ser cristão é você realmente sair do seu egoísmo, é você enxergar o outro como seu irmão e tratá-lo como seu irmão, não é? E, assim, eu acho que ainda nós estamos muito longe de colocar na prática o que é o cristianismo. O cristianismo está muito na boca das pessoas. Você tem diversas religiões, 1/3 da humanidade se diz cristã, mas as práticas não condizem com aquilo, com aquela pureza, né, aquela simplicidade, aquela singeleza que está no Evangelho de Jesus. Você falou agora essa questão aí dos gays, e eu lembrei que o próprio, né, Papa Francisco, que é uma autoridade, uma liderança não só religiosa, mas política, importante, progressista, hoje em dia, ele vem sendo ameaçado, né, por alas conservadoras, porque ele fala em favor da união entre os homoafetivos, ele tem essa fala interreligiosa, visita muçulmano, então, assim, hoje em dia parece que você pregar amor é um contrassenso, né? As pessoas, elas acabam perseguindo você porque você está fazendo uma fala amorosa e ao mesmo tempo dizem que tem fé. Então, assim, aonde que está essa fé que a gente não achou? Porque na verdadeira fé, você não vai discriminar ninguém, né? E existem estudos, né? Em psicologia tem muito estudo científico, muita pesquisa científica mostrando que realmente as pessoas se fixam no seu grupo, né? No seu grupo social como um meio de identidade ali muito ferrenho e aí passam a competir com o outro grupo e tem esse conflito que você falou intergrupo e em épocas de tanto grupo de WhatsApp isso está se potencializando. Porque aquilo que você recebe de informação no seu WhatsApp é a verdade absoluta. A gente sabe que tem uma guerra de informação produzindo notícia falsa no mundo inteiro. Então, você recebeu no seu grupo, é verdade. O outro diz a outra coisa, pronto, já é um motivo para você dizer que o outro não é cristão. E a gente não tem o hábito de buscar outras fontes de informação. A gente fica refém das mesmas fontes, você acaba tendo apenas uma única visão de mundo. Né? E isso é problemático, porque não tendo uma visão plural de mundo, você acaba sendo preconceituoso, você acaba sendo intolerante, você acaba até odiando o seu irmão. Quer dizer, onde é que a gente vai chegar desse jeito? Isso tem a ver com o cristianismo? Quer dizer, de tudo que a gente vê da história de Jesus, de todos os seus ensinamentos, é justamente o contrário. Então, assim, é uma má interpretação que nós fazemos do Evangelho de Jesus, né? E isso pode gerar mais violência, pode gerar uma condição insustentável de convivência no mundo, se a gente não se alertar para esse tipo de obsessão coletiva que às vezes nós estamos vivendo. Com certeza. Então, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. Eu achei interessante que nesse capítulo aqui tem uma nota de rodapé, pelo menos na versão aqui que eu estou, que eles falam assim, toda a esperança da humanidade hoje se apoia no espiritismo, na restauração do cristianismo, baseada em fatos que demonstram os princípios básicos da doutrina cristã, eternidade da vida, responsabilidade ilimitada de pensamentos, palavras e atos. Mas vamos olhar também isso sem o dogmatismo que muitas vezes nós temos dentro do espiritismo. Nós não estamos dizendo que nós somos melhores que ninguém, não. Nós estamos dizendo que nós temos uma parte filosófica e científica que pode apoiar esse diálogo interreligioso para restabelecermos algumas conversas cristãs, como nesses modos que nós estamos tendo aqui. Porque senão também tem aquele espírita que pega essa fala aqui e fala assim, não, porque o espiritismo é melhor que tudo. Não é isso. A gente ouve muito essa fala, que é uma fala enviesada, porque ninguém disse também que a gente tem a verdade absoluta, muito pelo contrário, é essa ligação com o todo que faz com que a gente cresça, porque sabemos que a verdade é de Deus, não é de nenhum de nós. Então, mas a gente tem essas condições, né, de diálogo por ter o tríplice aspecto da doutrina. Então, mais do que nunca o espiritismo pode favorecer essa, porque se você pega o budismo, você tem dentro do que professa o budismo, que não é necessariamente fé, mas é um exercício de fé, a gente tem diálogo com o espiritismo. Você ouve um muçulmano, tem diálogo com o espiritismo. Por quê? Porque a gente tem uma base filosófica, científica e religiosa no sentido de
filosofia. Então, eu vou te passar para a gente fazer as considerações finais, que nós estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Uhum. Eu acho que nesse capítulo é a gente reforçar, né? A fé é algo positivo, quando entendida do ponto de vista dessa força interior que nos move e que sempre deve nos dar esperança e sempre deve nos dar motivo para acreditar que as coisas podem ser melhores se nós agirmos para que isso aconteça. Tá? Então, fé como combustível, né, fé como protetora da nossa esperança e que é capaz de gerar mudanças. Tá? E a gente deve sempre salvaguardar. A fé dogmática, ela não é a nossa perspectiva, não deveria ser a perspectiva espírita, eu acho que em perspectiva religiosa nenhuma, porque ela leva à ilusão da verdade absoluta, leva à ilusão do separativismo, leva à ilusão, né, do orgulho e da vaidade que pode crescer na nossa personalidade e fazer com que isso prejudique as nossas relações. Então, acima de tudo, né, a gente deve sempre estar cultivando a empatia. Então, essa empatia, você sempre está no lugar do outro, vendo a necessidade do outro, vendo a razão do outro, e nesse diálogo a gente ter o crescimento. E diálogo também com a própria ciência, que é muito importante para que a gente caminhe lado a lado com ela, no sentido de ter sempre uma fé renovada, uma fé dentro de um processo evolutivo importante para o nosso desenvolvimento. Legal, muito legal. Isso, então, que esse acolhimento à diversidade em base à nossa fé diária na humanidade. Eu sempre gosto de lembrar Carl Gustav Jung, que quando é perguntado se ele tinha fé, ele dizia, ele não era um homem religioso, mas era um cientista, né? Ele dizia, eu sei. Então, que nós saibamos, né, acolher o outro com paz, com harmonia, com bem, como esse canal. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, clique no sininho para receber. Se você tiver oportunidade, faça uma doação solidária para que nós possamos desenvolver outras atividades. Um beijo grande, obrigada, Ângela, um beijo. Obrigada, até mais.